Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Saúdo a todos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Graças a Deus estamos em mais uma escola bíblica dominical e é muito bom ter você aí do outro lado para juntos aprendermos, né, através da maravilhosa palavra do Senhor Jesus. E eu convido você a orarmos, apresentando ao Senhor essa escola bíblica. Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos, Senhor. Vem, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Vem nos ensinar, Jesus. Abre a nossa mente, o nosso intelectual, para que possamos compreender a Tua poderosa palavra. E aplica, Jesus, a Tua palavra aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo continue ministrando, Deus, essa aula para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Que todos possam estar atentos, Deus, com sede de aprender a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra na manhã deste dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? E a lição de hoje vai falar sobre a justiça de Deus. E o texto-aula: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmos 18, 26, que salmos, né, amados? Que versículo tremendo. É o Deus que é justiça. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostrarás indomável. Imagina Deus sendo indomável. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Infelizmente, a nossa natureza pecaminosa herda algo muito terrível de Adão e Eva. Assim que eles caíram no pecado, né? Assim que eles pecaram, Deus chama Adão, Adão disse à mulher, Deus fala com a mulher diz à serpente, né? E, infelizmente, este mal tem passado de geração em geração e muitos, né? A maioria dos seres humanos, sim, é assim, a maioria dos seres humanos é assim. Eles querem transferir a responsabilidade que é dele. Ah, aconteceu isso por causa de você. Ah, eu fiz isso por causa de você. Ah, eu agi assim por causa de você. Ah, eu estou assim por causa de você. Não é? Mas a palavra de Deus, ela é clara. Glória a Jesus. A responsabilidade é pessoal, né? Glória a Deus. E a leitura, eu convido você a abrir sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14, dos versículos 12 ao versículo 21. Amém? Ezequiel capítulo 14, do versículo 12 ao 21, diz assim: Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão,
e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes 3 homens estiverem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem os filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar delas homens e feras? A presente lição, irmãos, ela está fundamentada em 3 grandes tópicos. 3 grandes tópicos. O primeiro tópico identifica o juízo divino exposto pelo profeta Ezequiel. O segundo mostra um tipo de petição que Deus não atende. E o terceiro diz respeito à impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos, como Noé, por exemplo. Pode Deus não ouvir homens justos que intercedem? Pode. E esse que nós vamos ver com o estudo da palavra. Palavra-chave, justiça. E o primeiro ponto, nós vamos ver sobre a identificação do juízo divino. Irmãos, juízo divino não tem propina. Glória a Jesus. O juízo divino não tem acepção de pessoas. Glória a Deus. Deus trata a todos de igual modo, né? O discurso profético. À luz das escrituras, ficamos sabendo, segundo o texto que a gente leu, né? A gente ficou sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma causa justa. Porque Deus não é injusto. Então a ira de Deus só acontece por uma causa justa. E Deus, antes dele descer com a sua justiça, ele avisa. Glória a Deus. Lembra de Amós? Amós capítulo 3, 7. E Deus não fará coisa alguma sem ter revelado antes aos seus profetas. Então Deus, antes de descer a sua justiça na nossa vida, ele nos alerta. Alerta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele sabe a quantidade de vezes. Mas chega um momento que Deus, ele agora tem que fazer justiça. Aí não adianta oração de pai, não adianta oração de mãe, não adianta oração de pastor, não adianta fazer voto. Não adianta. Porque Deus já deu várias chances. Glória a Deus, né? Deus já deu várias oportunidades. Jeremias 3,14 diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes. Olha só. Olha o apelo de Deus para a nação de Judá. Olha o apelo de Deus. Convertei-vos, ó nações rebeldes, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei
e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família. Então Deus já estava decretando o que iria acontecer. Por falta, glória a Deus, de ouvir e obedecer à vontade de Deus. Aleluia. O perdão divino vem com arrependimento. Então, quando Deus alerta uma vez, duas vezes, ai, me arrependi, Senhor, tenha misericórdia de mim, meu Deus, não me deixe fazer mais isso, me dê força, Senhor. E a gente guerreia para não fazer mais, então vem o arrependimento, e consequentemente vem o perdão divino. Glória a Jesus, simples assim, não é? Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém, porque Deus já havia falado demais. Deus já havia alertado demais, usado seus profetas, mas o povo não deu ouvido. Glória a Deus. Aí Deus fez justiça. Por quê, missionário? Porque Deus é malvado? Não. Porque Deus é justo. Deus é amor, mas também Deus é fogo que consome. Deus é justiça. Então, se Deus não efetuar a justiça, ele nega, aleluia, esse atributo dele, ele deixa de ser justo, entendeu? Então Deus, a vontade de Deus não é de castigar, a vontade de Deus é de abençoar, mas o castigo vem como consequência da desobediência e Deus tem que efetuar a justiça dele, senão ele vai se tornar como nós, né? Mentiroso, e ele não é. O apóstolo Paulo disse que é impossível que Deus minta. Então, cuidado com o que Deus tem falado comigo e por você. É impossível que Deus minta. Glória a Deus. Segundo subponto, a primeira parte do oráculo. Na primeira parte desse oráculo, dessas palavras maravilhosas do profeta Ezequiel, né? A primeira parte, a expressão diz: quando uma terra pecar contra mim, olha só. Então, quando a palavra de Deus diz, ó, quando uma terra pecar contra mim, isso pode se aplicar a nós, irmãos. Fora de tempo e de espaço esse contexto. Foi para o povo de Jerusalém e continua sendo para nós. Aleluia, para os judeus, para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente. Mas uma das formas que Deus mais castiga é pelo sustento instável do pão. Glória a Deus, né? A palavra profética esclarece com a carestia, né? Como a fome, aleluia, e o extermínio dos animais e até, glória a Jesus, das pessoas e até dos animais. Aconteceu naquela época, a gente pode ver isso, né? Glória a Deus. É uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Foi isso que o povo de Judá experimentou. Deus veio castigar com a falta de alimento. Glória a Deus. Aquele povo começou a sentir necessidade, passar necessidade. Foi a maneira que Deus encontrou para despertar aquele povo, para mostrar que Deus é Deus. E Deus age conosco assim, amados. Que nós tenhamos cuidado, nós não sabemos a maneira como Deus vai agir. Então que nós possamos estar debaixo da graça de Deus. Terceiro subponto, descrição dos agentes do juízo. Quem manda as chuvas e quem fertiliza a terra, o solo, para que ele brote alimento é Deus. Mas Israel estava dizendo que não era Deus que fazia isso, era Baal, colocando para Baal, né, essa grande maravilha que Deus tem de prover o alimento para todos os seres humanos, como diz lá no Salmo 103, até para os animais, o Salmo 104, até para os animais, Deus ele provê. Ele diz que durante o dia o homem sai para trabalhar, através do trabalho o teu sustento.
Aí depois ele diz que à noite o homem descansa, os animais agora saem para pegar a presa, não é? E Deus, ele promove a situação para os animais se alimentarem, para nós nos alimentarmos. Então Deus é provedor de tudo na nossa vida. Mas estava lá e Judá dizendo o quê? É Baal, que é o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus do alimento. E Deus já tinha falado várias vezes com eles, várias vezes. Se arrependam, olhem para mim e sereis salvos. Mas eles endureceram o coração, né? Endureceram o coração e aí veio a justiça divina. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça divina. Segundo ponto, sobre a petição que Deus não atende. Olha só, missionário, Deus não atender petição, Deus não atende petições, algumas petições, né? Glória a Jesus. Então, algumas orações intercessórias, Deus não atende. E foi isso que Deus estava dizendo a Ezequiel. Olha, Ezequiel, não vou atender as orações intercessórias desse justo. Aí ele citou o justo Daniel, né? Noé, olha só. Meu Deus do céu, Jó, citou o nome de Jó. Também podemos dizer que Moisés e Samuel, eles foram homens de Deus, que oraram a Deus para que Deus se aplacasse da sua ira contra aquele povo rebelde. E Deus ouviu, mas chegou um momento que Deus também exerceu justiça contra aquele povo, né? Então, Deus às vezes não atende certas orações para mostrar a sua justiça. Um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da sua história, desde a peregrinação do deserto, levaram a nação à apostasia generalizada. E chegou o ponto em que não havia mais retorno. As escrituras mostram que é a situação em que Deus se recusa a perdoar a nação e até as pessoas, como aconteceu com Saul. Lembra que Deus não quis mais perdoar Saul? 1 Samuel 16:1. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Deus mostrou isso a Jeremias. E Ezequiel, Deus já mostrou Daniel, Noé e Jó, homens de Deus, né? Aleluia, que se desviavam do mal. Glória a Jesus. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo, a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Diz isso, né, a palavra do Senhor? Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. 1 João 5,6 diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo, não ore. Tá vendo? Então há um momento que Deus diz, não ore mais. É só entregar na mão do Senhor. Glória a Jesus. E o terceiro ponto, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Olha só, porque o povo rejeitou os profetas. O povo rejeitou o profeta porque o povo não acreditava em Deus, ainda hoje. Não acredita no que Deus fala, só acredita na sua carne produz. Então eles viram que por causa de 10 justos, disse Abraão a Deus, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Então eles achavam que eles eram imbatíveis, indestrutíveis. Aleluias, né? Mas Deus mostrou que a falta de amor ao próximo, de obediência aos seus mandamentos, isso sim causa, né, grandes transtornos na vida do ser humano. Glória a Deus. Noé, Daniel e Jó. Aleluia. Noé, Daniel e Jó. Esses 3 homens foram citados como homens de Deus, homens de bom testemunho, e nós que testemunho temos dado. Quais as nossas atitudes? Quem está nos vendo? Aleluia, estão tirando que conceitos de nossa vida cristã. Glória a Deus, né? É preciso acordarmos, despertarmos. O profeta Daniel, nos últimos tempos, tem surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel, apresentado nesse trio de justos. São 2 os argumentos para explicar. Eles dizem que não é Daniel da Bíblia, né?
Glória a Deus, o outro afirma que seja, e nós sabemos que é sim. Se Deus citou o nome de Noé, né, de Moisés, de Samuel, de Noé, com certeza é o Daniel da Bíblia, homem de Deus. Conclusão. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus neste discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. Então, no contexto de Ezequiel está mostrando isso. Pecou, justiça de Deus. Aleluia. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Né? É totalmente diferente. A justiça que vem o ímpio, Senhor, eu me arrependo, escreve meu nome, Deus vem com a sua justiça, lava o ímpio, né? Transforma em cidadão do céu. E a justiça de Deus é quando ele age para castigar também. Então que nós possamos estar alertas e pedir graça ao Senhor para continuar na presença dele. Amém? Eu agradeço a Deus por sua vida. Obrigado por tudo. Glória a Jesus. E que Deus possa estar presente em nossas vidas a cada dia para o louvor do nome dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Jesus, por mais uma escola bíblica dominical. Continua conosco para o louvor do teu nome. Nos ajuda a te servir, Senhor, a te obedecer, Senhor, e nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima EBD, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, oh, se nasceu, oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia